de carne nesta noite. Glórias a Deus. Glorifico a Deus pela vida de todos. Todos sintam-se bem-vindos. Tá bom? Eu creio que Deus vai honrar a fé de cada um nesta noite. Obrigado, pastor Ricardo, por ter vindo, vir trazer a poderosa palavra de Deus a nós nesta noite. Glorifico a Deus pela sua vida, tá? Igreja, estenda suas mãos. Glorifico a Deus pela esposa também. Deus abençoe. Vamos orar para que Deus venha usar o vaso grandemente nesta noite. Glorioso eterno Deus, está aqui nesta noite, meu Pai querido, aleluia, o pastor enviado por Ti, ó Deus, para falar aquilo que a igreja precisa ouvir, ó Pai. Usa ele grandemente nesta noite, de maneira tal como o Senhor nunca tem usado, Senhor. De maneira diferente, de maneira, meu Pai querido, aleluia, a qual vai ser clara para a sua igreja ouvir, Senhor. Por favor, meu Deus querido, abra os ouvidos do seu povo, abra os corações, faça que venhamos, meu Pai querido, aleluia, estar na sua presença e entendendo tudo que o Senhor está dizendo, ó Pai. Usa grandemente nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria poder estarmos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor, podendo conhecer esse trabalho, podendo estar aqui cooperando com os irmãos em um culto abençoado. Podemos sentir a presença de Deus. Deus tem se manifestado de diversas formas, através dos louvores, das oportunidades que cada um dos senhores aqui tiveram. Nós podemos ver o Senhor agir no nosso meio. Deus abençoe nosso irmão, presbítero irmão Rodrigo, pela oportunidade, podemos franquear esta tribuna para aqui poder falar um pouco da palavra do Senhor. Deus abençoe a pastora que nos antecedeu, a graça que foi usada por Deus de uma forma poderosa. Eu tenho certeza que Deus ainda tem uma palavra no coração dos irmãos. Glória a Deus. Aproveitando que os senhores estão de pés, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Louvado seja o Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. A palavra que Deus gerou ao meu coração a partir do momento que eu adentrei este lugar. Eu tenho certeza que Deus há de falar conosco. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 7 e o versículo de número 11. Todos encontrarem uma vez. Amém. Diz assim: e aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderaram o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém, irmãos? Amém. Pode se assentar adorando e glorificando. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, dentro desse tempo que nos é oportuno, eu queria chamar a sua atenção para aqui relatar um acontecimento que marcou uma época. Observe que quando a gente abre as nossas Bíblias dentro dos Evangelhos de Jesus Cristo, e segundo escreveu Mateus, Marcos, ou Lucas ou João, a gente se alegra porque nós temos diante dos nossos olhos uma pequena parte, uma pequena partícula daquilo que Jesus fez, realizou. Até porque o evangelista João vai dizer que nenhum livro do mundo seria
o suficiente para anotar aquilo que Jesus realizou dentro do seu ministério. Então, basicamente, o que nós temos diante dos nossos olhos é uma partícula, singelos acontecimentos que estão narrados dentro desses evangelhos, sendo ele o sinótico ou simplesmente o evangelho de São João. Mas é interessante que quando a gente começa a folhear nas páginas seletivas desse evangelho, principalmente o evangelho de Lucas, eu particularmente gosto muito de lê-lo, até porque o evangelista Lucas ele se destaca dentre os demais evangelistas, primeiro, porque Lucas não teve o prazer de andar com Jesus. Haja vista todos nós conhecedores que Lucas ele se converte através do ministério do apóstolo Paulo. E a partir de então Lucas se torna um grande historiador. E a história vai nos informar que Lucas faz questão de ir em todos os lugares onde Jesus esteve e buscou a maior quantidade possível de testemunhas oculares para poder trazer a nós um relato bem verídico, um relato bastante consistente e que nos traz a nós aqui algo que chama-nos a atenção. Haja vista, todos nós sabemos que esse livro, esse evangelho, ele escreveu com a finalidade de entregar a um dos seus grandes amigos, que era Teófilo. Por isso que quando você abre a Bíblia dentro deste evangelho, e a partir do primeiro versículo do capítulo 1, você vai ver o mesmo dedicando a Teófilo, que fazia parte da corte romana, alguém de grande expressão dentro da corte romana. E a história vai dizer que Lucas então faz questão de trazer a nós aqui coisas extraordinárias que Jesus por sua vez realiza. Agora observe que eu fiz questão de destacar aos irmãos, dentro desse tempo do verso, uma pequena passagem. Uma passagem que nos chama a atenção porque se trata de uma situação muito conhecida. Quem nunca ouviu falar da viúva de Naim? Quem nunca ouviu falar dessa história de uma mulher que estava num sofrimento tamanho, um sofrimento grande? Até porque a Bíblia vai dizer que ela já era viúva. E pelo fato dela ser viúva, ela já tinha perdido uma vez. E agora a história vai relatar a respeito que seu filho, seu único filho, está praticamente morto e já prestes a ser enterrado. E a história vai dizer, irmão, que Jesus agora resolve, por bem, sair do lugar onde estava e se deslocar até a cidade de Naim. A história vai dizer que de Cafarnaum a Naim ficava a cidade mais próxima, a cerca de 40 quilômetros de distância. Então observe que Jesus agora pela manhã está em Cafarnaum realizando um milagre na vida do centurião. E a história vai dizer que Jesus agora saindo de Cafarnaum e se deslocando a Naim, era aproximadamente cerca de 40 quilômetros andado a pé. E agora observe que naquela época geralmente se sepultavam sempre o defunto no período da tarde. Porque naquela época não era como hoje, que você permanece ali um dia, embalsama, faz ali, põe formol. Mas naquela época geralmente se enterrava pelo período da tarde, ou seja, morria e já logo se enterrava, não tinha muito o que ficar fazendo. E a história vai dizer que esta mulher, o seu sofrimento era tamanho, porque a cidade de Naim, na realidade o texto fala de cidade, mas era um vilarejo, era uma vila. E a história vai dizer que toda a cidade, quando vê o sofrimento daquela mulher, a cidade se comove. Observe que aquela mulher conhecia muito bem aquele sofrimento, porque ela já tinha perdido o seu marido. Ela conhecia simplesmente aquele trajeto, porque ela já havia passado uma vez carregando o seu marido. E a história vai nos dizer que quando aquela mulher perde o seu marido, de acordo com a cultura judaica, ela estaria perdendo cerca de 50% de toda a sua trajetória, de toda a sua história, até porque o marido era o provedor. O marido era aquele que dava o sustento, era aquele que seria o cabeça da casa, conforme a cultura. E agora observe que quando aquela mulher perde o seu marido, toda a sua esperança agora se ostenta no seu filho, se direciona ao filho, porque o filho era aquele que daria prosseguimento à linhagem paternal, é aquele que daria prosseguimento à linhagem familiar, é aquele que daria praticamente prosseguimento a todas as promessas que uma vez foi feita ao pai. Agora observe que automaticamente se transfere-se ao filho. E naquele momento aquela esperança daquela mulher estava toda focada no filho, no seu crescimento, no seu amadurecimento e no seu desenvolvimento, de modo que poderia ampará-la, até porque era o seu filho. Mas a história vai nos informar agora que quando essa mulher recebe a notícia de que o seu filho morreu, a Bíblia não vai dizer qual foi o motivo e qual foi a doença que o mesmo teve. Mas percebe que quando a cidade ela tem conhecimento da morte daquele moço, da morte daquele jovem, diz a Bíblia que toda a cidade de Naim agora se comove,
porque o texto vai dizer que aquela mulher era acompanhada de uma multidão da cidade. As pessoas estavam ali dando a ela as suas condolências, prestando a ela os seus sentimentos, até porque não seria fácil perder o marido, agora perder o filho. E todos nós que somos conhecedores de um pouco de história bíblica, sabemos que essa mulher, ela então estaria de fato perdendo toda a sua história, porque pelo fato do marido ter morrido e agora toda a promessa está se direcionada ao filho, com a morte do filho ela perderia toda a esperança, a não ser que o irmão do marido suscitasse a semente do mesmo, para que pudesse então dar prosseguimento à linhagem. Mas a história vai nos dizer que agora esta mulher praticamente está com tudo acabado, perdido, não tem mais jeito, morreu o marido, morreu o filho, e pelo fato disso agora a cidade tenta de uma forma ou de outra tentar consolá-la, tentar, aleluia, dar a ela um conforto, porque agora observe que Jesus agora está saindo de Cafarnaum, e Jesus está indo a Naim. Não era propósito, não era o trajeto, não era o itinerário, mas agora entenda, porque Jesus, quando esteve pregando aqui nessa terra, Jesus operou 2 tipos de milagre. O primeiro tipo de milagre era para a autenticidade de seu ministério. Todos nós sabemos que Jesus fez milagre para que ele se tornasse conhecido. Um grande exemplo é que quando Jesus está pregando, aparecem então de fato os discípulos de João Batista, e chega diante de Jesus e diz: Senhor, é tu que nós estamos esperando ou havemos de esperar outros? Jesus naquele momento, ele olha para aqueles homens, opera grandes milagres. A Bíblia vai dizer que ele curou muitos enfermos de males, espíritos maus, deu vista ao cego. Depois de fazer todos aqueles grandes milagres, ele chega diante daqueles discípulos de João e diz: olha, diga a João o que vocês viram e o que vocês ouviram, que coxo anda, surdo ouve, cego enxerga, e é pregado o reino do céu, e é anunciado o evangelho de Jesus Cristo. Então você percebe que o segundo tipo de milagre que Jesus fazia era por intermédio de compaixão. Que milagre era esse? Era aquele milagre que ninguém pedia, mas ele fazia. Era aquele milagre que a pessoa não falava nenhuma palavra, mas Jesus ia lá e realizava o seu milagre. Então você percebe que Jesus agora, quando está saindo de Cafarnaum, percebe que Jesus está indo ao encontro da cidade, e mais apropriadamente de encontro àquela mulher. Observe que geralmente naquela época o cemitério da cidade ficava do lado de fora da cidade. Não era comum e não era normal uma cidade ter cemitério dentro dos seus perímetros urbanos. Então geralmente eles colocavam o cemitério de uma forma destacada da cidade. Então todas aquelas pessoas que iriam ser sepultadas deveriam sair da cidade e ir até em direção ao cemitério e ali sepultando o mesmo. Então observe que Jesus, ele poderia então ir sabendo que a mulher ia vir ao seu encontro de qualquer jeito, porque o cemitério ficava entre Jesus e a mulher, ficava entre Cafarnaum e Naim. E a história vai dizer que Jesus poderia simplesmente ficar no caminho, ficar no meio do caminho, esperar a mulher no cemitério, até porque ela iria ter que passar por ali. Mas Jesus resolve ir até mesmo à cidade. Jesus resolve ir e encontrar-se com a mulher na cidade. Por quê? Porque é interessante que aquela mulher estaria naquele exato momento, quando Jesus encontra-se com ela, passando pela porta da cidade. Interessante que há um grande mistério no que diz respeito, no tocante à porta. Porque quando a gente fala de porta, a gente fala porta nos vários significados. Porque porta, ela representa oportunidade. Porta, ela representa salvação. A porta, ela tem um significado muito expressivo. E no Antigo Testamento, quando a gente ouvia falar de porta, a porta tinha uma expressão bastante notável no tocante à vida da pessoa. Porque se você observar que uma semana antes de Jesus ser crucificado, você vai perceber que Jesus entra dentro das portas de Jerusalém montado em um jumentinho. E as pessoas do lado de dentro da cidade, eles então iam banando folhas de palmeira, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosanas ao Senhor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles estavam ali ovacionando ao Senhor. Uma semana mais tarde, agora o povo não do lado de dentro, mas agora do lado de fora, está insultando, está criticando, está chamando, cuspindo Jesus, saindo não mais montado no jumento, mas agora carregando uma cruz e com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Então você percebe que naquela época a porta ela tinha significados importantes.
Primeiro, quando a pessoa ia ser exaltada, geralmente ela entrava para dentro da porta. E quando a pessoa ia ser humilhada, escorraçada, rejeitada, ela saía de dentro da cidade para fora. Num sentido de que ela estava sendo expulsa, excomungada, rejeitada. Aquela cidade não lhe pertencia mais. Então, geralmente, todas as sentenças que eram determinadas dentro de uma cidade, geralmente acontecia primeiro na porta da cidade, principalmente do lado de fora. Se você for ver a história de Mardoqueu, ele resolve prestar a sua humilhação, a sua indignação, aquilo que a mãe está fazendo, na porta da cidade. Então a porta era o lugar onde as pessoas se humilhavam, as pessoas prestavam as suas indignações. E agora a história vai dizer que Jesus resolve então encontrar-se com aquela mulher dentro daquele momento, daquele perímetro crucial na história, porque era a porta. Porque por essa mesma porta ela já havia passado uma vez, agora chorando, carregando o seu marido. E agora pela segunda vez ela iria passar por essa porta, mas agora carregando o seu filho, carregando aquele pelo qual ela tinha estima e acreditava que seria o portador da promessa de seu lar. Mas agora ela está praticamente desanimada, está descrente, está totalmente dilacerada pela situação que estava lhe envolvendo. A cidade toda tentando consolar, tentando lhe dar uma palavra amiga, tentando lhe oferecer um ombro, tentando consolá-la, porque ela sabia que por aquela mesma porta que ela ia sair pela segunda vez, ela não retornaria mais. Porque ela, sendo viúva, não tendo filhos, não tendo história, não tendo herança, a sua herança que pertencia ao seu marido, ou que automaticamente pertence ao seu filho, por ela não ter alguém que poderia dar prosseguimento à linhagem, toda a sua herança seria confiscada pelo Estado. Toda a sua herança seria confiscada pelo império. E a história vai dizer que essa mulher deveria ser de fato retirada da cidade, levada para um lugar onde as viúvas ficavam, onde as viúvas deveriam ser amparadas, cuidadas conforme a lei de Moisés. Mas na realidade isso na prática não acontecia. E agora a história vai dizer que Jesus resolve encontrar com aquela mulher bem na onde? Na porta. Aonde seria o símbolo da sua humilhação, aonde seria o símbolo de totalmente a sua perda, aonde ela nunca mais iria entrar, por onde ela nunca mais iria passar. É por isso que eu vim pregar nessa noite, irmão. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração é para dizer: prepare-te, porque tu nunca mais vai passar porque tu está passando. Tu nunca mais vai enfrentar o que você está enfrentando, porque o Senhor resolveu vir ao seu encontro. Mas interessante que quando Jesus chega perto da porta da cidade, o texto vai dizer que ela estava levando o defunto, que era filho único. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando vindo ao Senhor, ele move-se de íntima compaixão. Jesus, naquele momento de íntima compaixão, ele olhou para aquele sofrimento daquela mulher e pôde, de uma forma, sendo Deus, prevendo o que de fato aconteceria se ele não fizesse nada. Ele começou a prever o que de fato aconteceria a partir daquele momento que ela saísse da porta para fora. Interessante que quando Jesus, olhando para ela, vendo-a movendo de íntima compaixão, ele olha para ela, Rodrigo, e diz: olha, mulher, não chores. Agora observe que a palavra não chores, ela é uma palavra que ela, quantas vezes ela já tinha ouvido. Quando você perde, quando você chora, quando você está sofrendo, a primeira coisa que a pessoa vai dizer não chores. Aí vai dizer algumas palavras que a gente às vezes não sabe entender o porquê. Foi Deus que quis, foi permissão de Deus, Deus sabe de todas as coisas. São as palavras que tentam nos confortar e tentam trazer a nós um refrigério. Mas agora observe que a palavra de Jesus, não chores, ela causa um impacto que muda a história. Porque o maior momento daquela mulher, o maior sofrimento dela, estava sendo transportado para ir de encontro ao cemitério. E interessante que naquela época, dentro de um cortejo funeral, a história vai nos informar que tinha 3 tipos de pessoas que trabalhavam em prol desse funeral, em prol desse cortejo. Se contratava-se as mulheres que choravam, se contratavam-se os carregadores que levavam o defunto, e se contratava-se o coveiro. Eram pessoas que eram contratadas para poder dar o suporte àquele funeral. Porque naquela época as pessoas eram contratadas para chorar, e as pessoas ficavam chorando. E vocês viam pessoas que nem conheciam o defunto, mas estavam ganhando para chorar. Pessoas que nem conheciam quem estava morto, mas estavam ganhando para chorar. Pessoas que nem conheciam o defunto, mas estavam ganhando para carregar.
pessoas que nem conheciam quem era, mas estavam ganhando para abrir cova, para abrir o buraco, para lançar o defunto dentro daquele buraco. Mas agora a história vai nos dizer que quando Jesus ele vai de encontro à mulher, porque o Senhor, ele se importa com você e não com o seu problema. O problema daquela mulher se chamava filho. O problema daquela mulher estava no esquife sendo transportado para ser sepultado. Mas ele poderia ir de encontro ao problema. Diz, não, eu vou de encontro à mulher. Porque o problema eu resolvo posteriormente ao resolver a situação dela. Porque quem estava chorando era ela, não era o defunto. Quem estava sentindo a humilhação não era o defunto, era ela. Quem estava padecendo não era o defunto, era ela. Diz, fique tranquilo, eu vou de encontro a ela e automaticamente eu resolvo o seu problema. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a decepção, mas ele veio de encontro a você e automaticamente ele vai resolver o seu problema. Que tamanho que é o seu problema que você acha que Deus é grande? Que tamanho que é o seu problema que você acha que Deus não pode resolver? E aí agora observe que quando Jesus vai de encontro a ela, diga, mulher, não chores. Aquela palavra ela entra dentro do coração daquela mulher e estanca aquele choro. Imagine, Rodrigo, quando ela ouve aquela palavra, não chores, naquele momento ela começa a sentir um sentimento de alegria. Como assim sentir alegria sendo que o filho está morto? Pois bem, porque ele veio. E veio o Senhor até ela. Veio o Senhor até ela e diz, não, fique tranquilo, eu vou mudar a sua história. Fique tranquilo que eu vou agir na sua vida. Agora quem está se apresentando a ela não é qualquer pessoa, é aquele que tem poder de dar vida. Quem está se apresentando a ela é aquele que pode mudar a tua história. Quem está se apresentando a ela é aquele que pode, é o único que poderia enxugar as tuas lágrimas. Quem está se apresentando a ela é aquele que poderia mudar o quarto da sua situação. Quem está se apresentando a ela é somente aquele que poderia mudar toda aquela história, mostrando que ele era o Senhor. E agora quando ele olha para ela e diz, mulher, não chores, a Bíblia vai dizer que aqueles que estavam levando o esquife, eles continuaram a levar. Até porque eles estavam ganhando por aquilo. Então quanto mais rápido ele fizesse o serviço, mais rápido ele poderia receber pelo serviço. Então você percebe que dentro de uma situação triste, tem pessoas que ganham por isso, tem pessoas que se alegram por isso, porque você ganhar por um serviço prestado é sinal de alegria. Quem nunca ficou alegre quando recebe o salário, nem que seja por uma hora. Você recebe o contra-cheque lá e você sabe que está na tua conta, mas por um momento você fica feliz, depois você vai ficar triste, porque tu vai pagar água, luz, aluguel, conta, carro, despesa, aí você vai ficando triste mediante ao dinheiro acabando. Mas por um momento você se alegra porque você recebeu. E agora você percebe que as pessoas estavam então ganhando, recebendo, se alegrando mediante a uma situação triste. E agora Jesus, quando chega diante de Lázaro, já havia se passado 4 dias, já se cheirava mal, não tinha mais possibilidade alguma. Marta chega e diz, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ele diz, fique tranquila, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele chega e vê todo o povo chorando, todo o povo olhando sem acreditar mais nada, e diz, mas fique tranquilo, porque a criatura, ela ouve a voz do Criador, Lázaro, sai pra fora. Eu quero dizer uma coisa, prepare-te, porque Deus vai mudar a sua história. Prepare-te, porque Deus vai mudar esse negócio da tua vida. Glória a Deus. Jesus agora olha para o moço de jovem e digo, levanta-te. E no tocante que o jovem levanta-te, ele entrega para sua mãe. E agora você percebe que agora o texto posterior vai dizer que o povo começou a glorificar a Deus por um milagre que estava acontecendo. Ou seja, não estava todo mundo chorando? Estava.
Não estava todo mundo lamentando? Não estava. Agora todo mundo tem que glorificar a Deus por um milagre que está acontecendo no meio deles. Meu Deus. Então você pode perceber que quem estava achando que ia ganhar em cima da tua dor, do teu sofrimento, vai ter que mudar o negócio aí. É verdade. Vai ter que arrumar um outro ramo. Eu creio. Vai ter que arrumar um outro serviço, porque não vai ganhar em cima do teu sofrimento, da tua dor, da sua perda, da sua decepção. O coveiro, as choradeiras, o carregador, eles vão ter que arrumar um outro serviço para ganhar, tirar o seu pão do dia. Por quê? Porque o funeral já foi cancelado, o negócio já foi desfeito. Todo mundo agora está na porta da cidade para ver a mulher sair e não entrar mais. Mas agora percebe que aquela mulher, ela não vai sair, ela vai entrar. A cidade daí agora está sendo transformada através de um milagre. Quem estava chorando vai sorrir, quem estava triste vai se alegrar. Eu creio. É na onde você foi humilhado, é onde Deus vai te exaltar. Glória a Deus. Glória. Aonde você perdeu é onde você vai ganhar. É. Aonde você chorou é onde você vai sorrir. E na onde? É na porta. É no lugar onde ela havia passado chorando uma. Meu Deus. Tem gente que acha que se ele te humilhou uma vez, ele acha que ele vai te humilhar sempre. Você pode ser humilhado uma vez, mas uma segunda vez a minha Bíblia não fala isso. É verdade. Sabe por quê? Porque o meu Deus até permite que você seja humilhado. Mas para quê? Para ser Exaltado. Meu Deus, eu creio Você assim, nunca Pai. ouve falar que você ganha para perder. Glória a Deus. Sempre ouve falar que para vencer você tem que perder. Meu Deus. Nunca se fala que eu tenho que vencer para perder, não. É perdendo que você ganha. É chorando que você se É Jesus. Aleluia. Ninguém pode dizer ou saber o que é ruim, o que é bom, sem antes saber o que é ruim. A minha filha de 4 anos, ela tudo que você oferece, ela não gosta. Eu digo, mas Alice, você não sabe se é bom ou se é ruim, você tem que experimentar. Então, para você saber o que é o amargo, você primeiro teve que saber o que é o doce. Na verdade, para você ter a distinção do que é ruim e do que é bom. É a mesma coisa, se você perdeu, é sinal que está chegando o tempo de você ganhar. Porque já que estamos aqui no término de uma campanha de 12 dias, 12 segunda-feira, representando 12 meses desse ano. Se 2018 você perdeu, prepare, porque 2019 é o ano que você vai ganhar, meu irmão. É o ano que Deus vai tratar na tua vida. Se você for humilhado, prepare, que você vai ser exaltado. Se você não conseguiu em 2018, 2019 você vai conseguir. Se a porta não abrir em 2018, 2019 ela vai abrir. Ei, prepare, porque este ano é o ano da exaltação de Deus na tua história. Se você pode glorificar ao Senhor, glorifique. Em nome de Jesus. Só quem não acredita que chegou o tempo da exaltação de Deus, ele está vindo ao céu em encontro. Ele está vindo ao seu encontro para mudar a tua história. Alguém pensou que você ia perder. Aleluia. Alguém achou que iria tirar proveito do seu sofrimento. Glória a Deus. Alguém achou que ia chegar diante de você e dizer, eu falei que não ia dar certo. Ei, mas ele veio para mudar a história. Ele não veio à toa. Ele veio do lugar onde estava para ir passear. Ele foi porque ele tinha um propósito. Você não veio da tua casa aqui à toa. Você não tinha o que fazer em casa e veio parasitar na igreja. Não, você veio porque o Senhor tem um propósito. E nessa noite a palavra que eu quero liberar ao seu coração é para que você entenda que chegou o tempo de Deus mudar essa história. Talvez esse moço, talvez esse filho, esse moço, ele representa tantas áreas da nossa vida. Ele pode representar o seu matrimônio, ele pode representar seu convívio familiar, ele pode representar a sua parentela, ele pode representar em muitas áreas, ele pode representar. Já estava morto, estava para ser sepultado.
condenados, pessoas já estavam levando em direção ao sepultamento. Mas ele chegou para intervir e dizer: não, eu dou a última palavra. Ei, ninguém desce, ninguém morre, ninguém é sepultado antes que Deus dê a última palavra. E a última palavra dele naquele momento dizer: ei, jovem, te digo, levanta-te. Eu não mandei você morrer, eu não mandei você descer. Ei, Deus sabe trabalhar. Glória a Deus. Porque como diz o ditado aí fora, que a gente só morre quando chega a hora, assim não é? Porque a morte só é uma desculpa de que chegou o tempo. Você viu a respeito daquele jornalista, narrador lá do caso do avião da Chapecoense? Ele não morreu na queda do avião, mas depois de 2 anos e pouco ele morreu, né, com infarto. Ou seja, ele morreu de uma situação tão simples que muita gente está sendo ceifada de infarto e sobreviveu a uma catástrofe tão terrível que é quase impossível alguém sobreviver. Então, meu irmão, quando não chegar o tempo de Deus para a tua vida, ninguém pode interferir. Verdade. Porque quantos dos senhores aqui já leu livros aqui? Quantos aqui já leu algum livro e não gostou do livro? Quantos já leu o livro? Eu li, não gostei e deixei de lado. Eu também já fiz vários, tem muitos livros lá que eu comecei a ler e não gostei. É uma opção minha. Mas isso não me dá o direito, Rodrigo, de ir lá e mudar aquela escrita. Até porque ela está patenteada ao escritor. Ele tem um direito autoral sobre aquele livro. Agora, se mais adiante, futuramente, ele achar por bem rever o seu conceito e mudar um pouco a sua escrita, ele tem todo o direito. A mesma coisa é Deus. O diabo não pode interferir na história que Deus já escreveu na tua vida. Você não entendeu, não. É para ter dado um glória. O diabo não pode mudar uma vírgula daquilo que Deus já determinou para você. É para você ter dado glória. O diabo não pode falar nada. Não lhe foi dado direito de palavra alguma. Glória a Deus. Ele não pode interferir no projeto que Deus já determinou para você. Verdade, Deus. Então não aceite o que o diabo quer colocar diante dos seus olhos. Amém. Ele quer adicionar uma história paralela à tua para tentar te ludibriar, para tentar enganar a tua percepção, achando que você não enxerga e não está vendo o que Deus está fazendo. Porque tudo é uma questão de ângulo e ponto de vista. Quem nunca viu alguém tirando foto, pegando a cúpula da mesquita em Jerusalém? Quem nunca viu foto segurando alguma coisa que é muito imensa? Tudo é uma questão de um ponto de vista. Inverte o ângulo e você vai começar a perceber que o seu problema não é do mesmo tamanho do teu Deus, nem maior. O seu problema muitas das vezes é até menor do que você. Sabe por quê? Porque tudo é uma questão de ponto de vista, irmão. Vamos ver teu ângulo. Quem está diante de nós é todo poderoso. Quem está diante de nós é o grande, é o eterno, é o Senhor dos senhores, é quem vai mudar a tua história. E nessa noite ele trouxe aqui para dizer: prepare-te, é o novo tempo, é uma nova fase, é um novo momento. Eu creio! Nome de Jesus! Se coloca de pé, por favor. Arabaia, chore, canto, rebla, porque vai assim. Ora, você agora. Aleluia, Jesus! Ninguém vai sabotar os teus sonhos. Em nome de Jesus! Aleluia, glória a Deus! Porque a gente acha, a gente se limita. Porque a gente não nasceu no berço de ouro, pastor. A gente acha que a gente nunca vai ter o direito de conquistar nada. Mas ei, Deus deu direito a todos nós. Não desista dos teus sonhos. Aleluia! Porque você não nasceu lá no Alphaville, quer dizer que todas as coisas estão limitadas a você. Negativo. Você pode ir além do que você imagina. É só você acreditar no Deus que você serve.
Isso não lhe priva de passar lutas, provas, humilhações e privações. Mas isso vai acontecer para que você seja estruturado para quando tomar posse daquilo que você quer, você vai poder dar valor àquilo que você conquistou. Porque só se dá valor àquilo que conquistou quando você paga o preço por aquilo que você deseja. Ei, por isso que o ditado, aquilo que vem fácil, vai fácil. Então, ei, permaneça. Esse ministério está lhe causando dor, permaneça. Essa chamada está lhe causando dor, permaneça. Esse casamento está lhe causando sofrimento, permaneça firme. Deus vai te exaltar. Sempre pode adorar. É o tempo de Deus mudar a história. Ele está vindo ao seu encontro. Eu creio assim, Deus. Ele está vindo ao seu encontro para mudar a tua história. Você não pediu, mas Ele resolveu mudar a tua história. Muitos casos, muitos na Bíblia que pessoas clamaram, mas aqui Jesus, essa mulher não clamou, não pediu, mas eu disse: eu vou mudar a tua história. Aleluia. Você acredita que essa segunda-feira Ele marcou na sua agenda para lhe abençoar de uma forma sobrenatural? Você crê que Ele veio e te trouxe aqui para assinar o teu milagre? Estava morto, mas Ele vai ressuscitar. Estava perdido, mas Ele vai lhe dar nas suas mãos. Porque quando Ele ressuscita o menino, Ele pega e entrega a sua. E Ele vai dizer: e você passou com Ele morto, agora tu vai entrar com Ele vivo. Eu creio. Você dá glória e entregar o microfone. Você saiu com o menino morto, agora você vai entrar com o menino vivo. Deus vai fazer você passar por onde você foi humilhado, mas agora de cabeça erguida. Quem não acreditou vai ter que acreditar. Quem achou que não ia dar em nada, já chegou a 4 anos. Deus já está operando milagre. Você crê? Levante a mão, coloque a mão no meu coração que eu quero orar e encerrar. Meu Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Olha! Espírito Santo. de Deus está me dizendo que nessa noite Ele está mudando a história. Em nome de Jesus. Enquanto você está aqui, Ele está resolvendo o seu problema. Eu não sei aonde está o seu problema. Talvez pode estar em você mesmo. Então é em você que Ele vai resolver. Em nome de Talvez o Jesus. seu problema está em casa, está nos seus filhos, está na sua família, está no seu trabalho, não sei aonde, mas Ele está resolvendo. Ei, prepare-se porque vai ter vida, vai ter milagre. Ele está agindo para mostrar que Ele é Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Que o Senhor nos concede de poder trazer aqui essa palavra a esse povo, Pai. Obrigado por cada um daqueles que aqui estão. E eu acredito, Deus, que nessa noite o Senhor há de ressuscitar os nossos sonhos. O Senhor há de resolver as nossas queixas, os nossos problemas. Nós temos lançado sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque eu creio que o Senhor há de cuidar sobre cada um daqueles que aqui está, Pai. Então abençoa, da vitória eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Você pode glorificar o Senhor? Glorifique, exalte o Senhor. Eu tenho algumas trufas de chocolate. Se você puder nos ajudar aí, semear o nosso ministério, poder aí cada vez mais, nos ajude, vai te abençoar. Em nome de Jesus. Eu trouxe pouca trufa.